Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Zona da Ciência, onde vocês vão aprender sobre ciência e muito mais de uma forma divertida e dinâmica. Eu sou o D, o seu youtuber virtual que vai te ajudar a estudar e se informar sobre o mundo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e atual: como será o futuro da energia? Será que vamos continuar dependendo dos combustíveis fósseis que poluem o meio ambiente e contribuem para o aquecimento global? Ou será que vamos conseguir usar fontes de energia renováveis, limpas e sustentáveis, como a solar, a eólica, a hidrelétrica e a biomassa? E quais são as novas tecnologias que prometem revolucionar a produção e o consumo de energia, como a fusão nuclear, as baterias de íons de lítio e o hidrogênio verde? Ficou curioso? Então não perca esse vídeo até o final, porque vamos explorar essas questões e muito mais. E se você gosta de ciência e quer ficar por dentro dos assuntos mais interessantes e relevantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá! A energia é um recurso essencial para a vida humana. Ela nos permite iluminar nossas casas, cozinhar nossos alimentos, transportar pessoas e mercadorias, comunicar com outras pessoas, produzir bens e serviços, entre outras atividades. Mas de onde vem essa energia? E como ela é transformada em eletricidade ou combustível? A resposta depende do tipo de fonte de energia que usamos. As fontes de energia podem ser classificadas em dois grandes grupos, as renováveis e as não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que se baseiam em recursos naturais que se regeneram ou que são inesgotáveis. Por exemplo, a energia solar aproveita a radiação do Sol para gerar eletricidade ou calor. A energia eólica utiliza a força dos ventos para movimentar turbinas que acionam geradores. A energia hidrelétrica usa a queda d'água dos rios para gerar turbinas que também geram eletricidade. A biomassa usa resíduos orgânicos, como madeira, bagaço de cana, lixo ou esgoto, para produzir biocombustíveis ou biogás. As vantagens das fontes de energia renováveis são várias, elas são abundantes na natureza, têm baixo custo operacional, reduzem a dependência de importação de combustíveis fósseis, diversificam a matriz energética e contribuem para a preservação do meio ambiente, pois emitem menos gases de efeito estufa do que as fontes não renováveis. Os gases de efeito estufa são aqueles que retêm parte do calor do Sol na atmosfera, causando o aumento da temperatura média do planeta. Isso pode trazer graves consequências para os ecossistemas, a biodiversidade, a agricultura, a saúde humana e a economia. As fontes de energia não renováveis são aquelas que se baseiam em recursos naturais que se esgotam com o tempo ou que demoram milhões de anos para se formar. Por exemplo, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural são combustíveis fósseis que se originaram da decomposição de matéria orgânica no passado geológico. Eles são usados para gerar eletricidade em termoelétricas ou para abastecer veículos automotores. Outra fonte de energia não renovável é a nuclear, que usa elementos radioativos como urânio para provocar reações nucleares que liberam grande quantidade de energia. As desvantagens das fontes de energia não renováveis são evidentes, elas são limitadas na natureza, têm alto custo de extração e transporte, aumentam a dependência de países exportadores, causam impactos ambientais negativos e podem gerar conflitos geopolíticos. Além disso, elas são responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, AIEA, os combustíveis fósseis representaram 84% do consumo global de energia primária em 2019. Eles também foram responsáveis por 73% das emissões globais de CO2 relacionadas à energia no mesmo ano. Diante desse cenário, fica claro que precisamos mudar nossa forma de produzir e consumir energia, buscando alternativas mais limpas, eficientes e sustentáveis. Felizmente, existem algumas tecnologias que prometem transformar o futuro da energia, trazendo benefícios para o meio ambiente e para a sociedade. Vamos conhecer algumas delas? Uma dessas tecnologias é a fusão nuclear, que é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam um outro núcleo de maior número atômico. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer, e geralmente libera muito mais energia do que a que consome. Quando ocorre com elementos mais leves que o ferro e o níquel, a que possuem as maiores forças de coesão nuclear de todos os átomos, sendo portanto mais estáveis, ela geralmente libera energia, e com elementos mais pesados ela consome. A fusão nuclear é diferente da fissão nuclear, que é o processo no qual um núcleo atômico pesado se divide em dois ou mais núcleos menores, liberando também energia e nêutrons. A fissão nuclear é a base da energia nuclear atual, mas tem alguns problemas,
como o risco de acidentes, a geração de resíduos radioativos e a possibilidade de uso militar. A fusão nuclear é considerada uma fonte de energia limpa, segura e praticamente inesgotável, pois usa como combustível isótopos de hidrogênio, a deutério e trítio, que podem ser extraídos da água do mar ou produzidos no próprio reator. Além disso, a fusão nuclear não emite gases de efeito estufa nem gera resíduos radioativos de longa duração. A fusão nuclear também não apresenta risco de explosão ou de derretimento do reator, pois depende de condições muito específicas de temperatura e pressão para ocorrer. Se houver algum problema, a reação simplesmente para. A fusão nuclear é o mesmo processo que ocorre no interior das estrelas, como o Sol, onde 4 prótons se fundem em uma partícula alfa a um núcleo de hélio, liberando 2 pósitrons, 2 neutrinos e energia. Mas reproduzir esse fenômeno na Terra não é uma tarefa fácil. É preciso aquecer os átomos a temperaturas extremamente altas, a da ordem de 100 milhões de graus Celsius, para que eles percam seus elétrons e formem um plasma, um estado da matéria onde os núcleos e os elétrons ficam livres. Depois, é preciso confinar esse plasma em um campo magnético forte e fazer com que os núcleos se choquem com velocidade suficiente para se fundirem. Até hoje, início do século XXI, ainda não foi encontrada uma forma de controlar comercialmente a fusão nuclear, como acontece com a fissão, embora existam laboratórios de pesquisa que utilizam reatores de fusão nuclear em pesquisas científicas. Um projeto que caminha para a demonstração da viabilidade comercial do uso da fusão nuclear controlada é o ITER, a Reator Experimental Termonuclear Internacional, uma parceria entre 35 países que está construindo na França o maior reator experimental de fusão do mundo. O objetivo do ITER é produzir 500 MW (AMW) de potência térmica com apenas 50 MW de potência elétrica injetada no sistema, ou seja, um ganho líquido de 10 vezes. O início das operações do ITER está previsto para 2025. Outra tecnologia que pode mudar o futuro da energia é a bateria de íons de lítio, um tipo de bateria recarregável muito utilizada em equipamentos eletrônicos portáteis. Ela armazena o dobro de energia que uma bateria de hidreto metálico de níquel, A ou NiMH, e 3 vezes mais que uma bateria de níquel-cádmio, A ou NiCd. Ela também tem uma longa vida útil, não possui efeito memória, a degradação do ânodo e do eletrólito, e tem uma grande densidade volumétrica de energia. A bateria de íons de lítio tem 4 partes internas principais, o ânodo, o cátodo, o eletrólito e o separador. O ânodo é feito de grafite, o cátodo é feito de óxido de lítio e cobalto, o eletrólito é uma solução de sais de lítio em um solvente orgânico e o separador é uma membrana porosa que impede o contato direto entre o ânodo e o cátodo. Quando a bateria está sendo carregada, os íons de lítio se deslocam do cátodo para o ânodo através do eletrólito e do separador. Quando a bateria está sendo descarregada, os íons de lítio se movem no sentido contrário, gerando uma corrente elétrica que alimenta o dispositivo. A bateria de íons de lítio tem um grande potencial para ser usada em veículos elétricos, que são aqueles que usam motores elétricos em vez de motores a combustão interna. Os veículos elétricos têm várias vantagens sobre os veículos convencionais, eles são mais silenciosos, mais eficientes, mais econômicos, mais fáceis de manter e menos poluentes. Eles também podem ser abastecidos com energia renovável, como a solar ou a eólica, reduzindo ainda mais as emissões de gases de efeito estufa. No entanto, os veículos elétricos ainda enfrentam alguns desafios, como o alto custo das baterias, a baixa autonomia, a escassez de pontos de recarga e a dependência do lítio, um metal raro e concentrado em poucos países. Para superar esses desafios, os pesquisadores estão desenvolvendo novos tipos de baterias que podem armazenar mais energia, durar mais tempo, recarregar mais rápido e usar materiais mais abundantes e sustentáveis. Algumas dessas baterias são as baterias de íons de sódio, que usam sódio em vez de lítio, as baterias de estado sólido, que usam o eletrólito sólido em vez de líquido, as baterias de metal-ar, que usam oxigênio do ar como cátodo, e as baterias de fluxo, que usam soluções líquidas como eletrólitos. Uma terceira tecnologia que pode mudar o futuro da energia é o hidrogênio verde, que é o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis. O hidrogênio é um elemento químico muito abundante no universo, mas não existe livre na natureza. Ele precisa ser extraído de outras substâncias, como a água ou os hidrocarbonetos. O hidrogênio pode ser usado como combustível em células a combustível, que são dispositivos que convertem a energia química do hidrogênio em energia elétrica e água. O hidrogênio também pode ser usado como matéria-prima para a indústria química ou como armazenamento de energia. O hidrogênio verde é considerado uma fonte de energia limpa e versátil, pois não emite gases de efeito estufa nem poluentes locais quando usado.
Ele também pode ser transportado por gasodutos ou navios-tanque para diferentes regiões ou países. No entanto, o hidrogênio verde ainda enfrenta alguns obstáculos, como o alto custo da produção, da infraestrutura e da distribuição, a baixa eficiência energética, os riscos de segurança e a falta de padronização e regulamentação. Para superar esses obstáculos, os pesquisadores estão desenvolvendo novos métodos para produzir hidrogênio verde com maior eficiência e menor custo. Alguns desses métodos são a eletrólise da água com energia solar ou eólica, a reforma do metano com captura e armazenamento de carbono, a gaseificação da biomassa com captura e armazenamento de carbono, e a fotossíntese artificial. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o futuro da energia. Como vocês viram, existem muitas tecnologias promissoras que podem nos ajudar a ter uma matriz energética mais limpa, diversificada e sustentável. Mas também existem muitos desafios e incertezas que precisam ser superados. Por isso, é importante que nós, como cidadãos, estejamos informados e conscientes sobre as questões energéticas e que possamos participar das decisões que afetam o nosso presente e o nosso futuro. E você, o que acha dessas tecnologias? Qual delas você acha mais interessante ou viável? Você tem alguma sugestão ou dúvida sobre o tema? Deixe seu comentário abaixo, pois eu adoraria saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar mais ciência para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!